Fala tiozinho e tiazinha, mas esse vídeo é pra Sara, minha filha. Antes de mais nada, esse vídeo é só do óbvio. Não importa se você já ouviu falar, se você já sabe do que a gente tá falando, mas cara, com quem você conversa sobre isso? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. A gente vai procurar sobre, a gente vai falar sobre, a gente vai ler textinho sobre. Provavelmente eu vou colocar aqui o cardzinho sobre a pesquisa que eu vou estar fazendo. Então, procedimento padrão. Se inscreve aqui nesse canal. Se quiser e se puder, curte só o papo. Só curte o vídeo se você quiser. Eu não sou obrigado, mas não sei o que dá não falar isso, ou se dá o que dá falar isso. Beleza? Bora lá. Inteligência emocional nada mais é do que você ter o controle, do que você saber quem você é, onde existe toda essa massa de gatilho e essas coisas afins. É muito difícil você parar para pensar que outras pessoas sabem o que você está sentindo. E é muito mais difícil você imaginar o que você não sabe, o que a outra pessoa não está sentindo. Então você para e pensa assim, como é que você consegue ter essa autoconsciência dos seus sentimentos sobre algo que você não sabe o que a pessoa é capaz de sentir? Me explico. Você tá numa situação onde a outra pessoa tá brava, mas você precisa muito falar com ela, profissionalmente falando. Você tem que ter uma linha de raciocínio onde não pode ter interferência nenhuma sua sobre como a pessoa vai reagir. Então você tem que ter seu autocontrole das suas emoções, porque a pessoa não está tendo controle dela. Então, como você vai conseguir manter o seu controle sobre o controle das pessoas? E é aí que vem a inteligência emocional. Eu tenho uma teoria, não sei se essa já existe ou não, sobre idioma emocional. Como é que funciona? Não sei se já tem ou não tem. Eu não ouvi, então eu falo por mim, tá? O que eu entendi. O idioma emocional funciona como se você soubesse entender ou como a pessoa está falando com você naquela hora. E aí você consegue entender o que ela está falando. Porque normalmente quando a pessoa está brava, ela não consegue explicar o que ela está sentindo. Então ela fala assim, não tá funcionando nada. Você não vai falar assim, mano, calma. Pô, isso aí não funciona. Duvido que o calma funciona de uma forma tão prático. Não funciona. Eu vou falar calma pra você. Não, fica aqui que eu vou te explicar. Não adianta. Se você não tá afim, você não vai vir. Esse idioma é uma forma de conseguir capturar sua atenção naquilo que você me explicou, mas eu não preciso te explicar o que você me explicou, eu só preciso entender. Então eu falo o seu idioma. A pessoa tá triste. Mas por que ela tá triste? Aonde está esse momento triste dela? Aonde ela entrou nesse momento? Quem explicou pra ela que isso realmente ela tem que ficar triste por causa disso? Muita gente vive o carpe diem. E dentro desse carpe diem, a pessoa fala assim, tem que viver tudo hoje porque tudo bem. Só que se você não conseguir entender o que está acontecendo hoje, como é que você vai viver? Faça um pouquinho. Entenda o que você está sentindo agora, nesse momento, e explica para você mesmo. Pum! Veio a ideia. Aí você fala, estou me sentindo triste, estou me sentindo feliz, consigo manter esse foco nisso que eu estou sentindo, e você vai tirando aos pedacinhos das informações. E assim vai no dia a dia. Existe a ideia de 5 pilares dentro da inteligência emocional. Existem mais formas de você, mas imagina a estrutura emocional que você tem que ter para poder entender o que a outra pessoa está sentindo. Por exemplo, a minha base tem um alicerce melhor daquela pessoa que não tem uma base com os alicerces melhores ou bem treinados. Então é mais ou menos assim, desses 5 pilares, todos são importantes. Mas para quê? Para que você possa subir o próximo nível emocional. E você só alcança
a inteligência superando os níveis. A diferença entre uma pessoa esperta e uma pessoa inteligente é muito grande. Porque uma pessoa pode ser inteligente, mas se ela não for esperta, ela não sai de onde ela está com a inteligência. E a mesma coisa ao contrário, uma pessoa esperta, ela não consegue sair, ou ela chega até um nível que ela não consegue alcançar mais porque ela não tem essa inteligência a mais. Então acontece de sempre ter um impasse, de você ter uma base sem alicerce para não alcançar. E isso é engraçado porque quantas vezes você não se sentiu seguro para subir de nível? Mas ó, vamos ver esses 5 pilares aqui. Então o primeiro que a gente vai explicar é ajuda que você tenha a sua autoconsciência do que você está sentindo. O que é uma consciência? Consciência, imagina que você tem um galpão, que é a sua mente, o seu inconsciente, e a sua consciência é uma pessoa, né, no caso você, a sua personalidade dentro de uma lanterna. Você não consegue iluminar todo esse galpão, toda essa estrutura com uma lanterna. Mas você sabe onde está exatamente cada pedacinho daquele negócio, daquela parte ali. Então, a sua consciência vai buscar exatamente. Então, imagina que são vários de você dentro desse galpão. Aí você fala assim: ah, mas essa conversa aqui não faz eu entender. Mas a sua consciência traz lá do seu inconsciente algo que eu possa deixar como lembrança para você. Não gatilho, uma lembrança que faz você entender exatamente isso. E a esperteza é a mesma coisa ao contrário. Como assim ao contrário? Se você entende o que eu tô falando, mas não consegue explicar, você é uma pessoa esperta, mas você não teve esse treino intelectual para poder saber disso. Agora, se você entende o que eu falo, mas não tem a esperteza de falar assim, não, mas eu não lembro onde foi que eu vi, não sei o quê. Então, são diversos transtornos que vão aparecendo durante a sua vida. E aí, dentro de tudo isso, você tem que gerir as suas emoções. A gestão das emoções é mais ou menos assim. Quanto de felicidade você tem agora, o quanto de nervosismo você tem agora, o quanto de paciência você tem agora. Não são emoções, mas são os niveladores daquilo que você vai ter que fazer enquanto você está sentindo algo. Entende? Então assim, a felicidade ela não é constante, né? É um debate, uma conversa longa, uma pesquisa. A felicidade nunca vai ser constante. Mas ela acontece quando você tem essa gestão de emoção. Ah, mas você tá vendo tudo do lado positivo. Não, não é. Porque tipo, você tem que gerir muito, você tem que punir muito a sua consciência de falar assim, não, cara, calma, calma, calma. O que você tá sentindo agora vai passar. Mas se não passar, sofre ele suficiente. Ou seja, celebra, curte, fica ali naquele momento para você entender tudo o que tá acontecendo. Essa é a melhor gestão. Vamos supor, você tá num problema, você não tem que achar o culpado. Você tem que entender qual que é a melhor solução, ou por que aquilo aconteceu, ou como isso aconteceu. Ou seja, sofrer isso, ou curtir isso, é o mesmo peso, é a mesma tensão. Então você tem que estar lá, não passando pano, mas você tem que ir lá afagar a sua própria consciência para poder gerenciar essa emoção ali. Depois disso tem o terceiro pilar, chama automotivação. A automotivação é algo que você mesmo, depois de ter a consciência, depois de você gerenciar, ter essa gestão das emoções, você tem que achar um motivo para continuar essa ação sobre a emoção que você tem consciência do que está acontecendo. Por isso são pilares, né? Porque você monta uma estrutura, né? Com essas três, você já consegue lidar com muita gente. Então, você tipo, vamos supor que você está com medo de alguém que, tipo, você venera muito. Ou a primeira autoridade, ou você tem medo de falhar na frente do seu pai ou da sua mãe. E aí você tem não tem essa autoconsciência. E você não sabe gerenciar essas emoções. Na hora que você tiver essa automotivação, só vai funcionar quando você não tiver com eles. Então você tem que ter consciência de quem está do seu lado.
Você tem que ter essa gestão dessa emoção e ao mesmo tempo ter essa automotivação, né? Por exemplo, eu acho que a crise maior de ter essa automotivação, autoconsciência e gestão de emoção é quando você tá lá na prova do Detran, na prova do Detran não sei se é Detran em todos os lugares, mas na prova de autoescola, né? Você tá lá com o lado, cara, o fiscal que vai olhar se você tá dirigindo direito, se você deu certo ou não deu certo, se você pôs o cinto ou não. Então tem tudo isso e você tem que ter essa consciência de que tá lá. Ao mesmo tempo você tem que, não, esse cara só é um passageiro. E aí você fala assim, então eu vou continuar dirigindo, porque tá de boa, né? Só com esses três você já consegue enfrentar metade das coisas que você não consegue. Vamos pro quarto. A empatia. A empatia já é um pouco mais complicado. Porque a empatia ela envolve mais de uma emoção ao mesmo tempo. Ela envolve a gestão externa. Ela envolve a motivação externa que você tem que causar. Ela envolve a consciência externa da pessoa para que você possa ver aonde aquela pessoa está. Dentro da emoção dela, dentro da consciência dela e dentro do que ela está gerindo. Porque se ela não está conseguindo gerenciar a própria emoção, você não vai se colocar no lugar dela, mas você vai ter que entender, o que ela está passando. Então, dentro da empatia, existe a emoção, o cognitivo e a gestão das emoções. Ou seja, você vai ter que ter um regulador de emoção, ou seja, usar paciência, usar a inteligência, vai ter que usar a esperteza, né? Aquela sambada ali, fazer e tal, para poder você conseguir equilibrar na pessoa aonde ela tá naquela emoção. Então você nunca vai sentir o que ela tá sentindo. Jamais. Mas você vai ter que entender, se aproximar, saber onde você tá para poder ajudar a pessoa a tirá-la de lá. Então a empatia já envolve isso. A empatia é uma forma externa da autoconsciência, da automotivação e da gestão das emoções. Então você tem que ser empático. E o quinto pilar é aquele que se chama relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal ele abrange tipo, as três áreas, ou pelo menos as três fases de um ser humano num cotidiano normal, atual. Interpessoal, tipo, pessoal, o virtual agora, atualmente, e o profissional. Às vezes até o virtual é o próprio profissional. Então, todo esse contexto que envolve o relacionamento interpessoal é exatamente o que a gente está tendo aqui. A gente tem esse relacionamento interpessoal virtual para que você possa fazer parte do contexto que a gente está falando, ou seja, esse contexto de inteligência emocional, para que você possa entender o que é empatia, o que é gestão de emoção, o que é automotivação, o que é autoconsciência, para que você possa se envolver dentro de um assunto sem que a gente tenha essa relação pessoal. É uma interpessoal, o meu interesse com o seu interesse. Entende? Então essa relação, tanto profissional, virtual, ou uma relação interpessoal pessoalmente, faz com que a gente tenha essa questão óbvia que ninguém resolve. Entende? Então assim, quando você tem uma empatia, aí esses dois últimos, a empatia e o relacionamento interpessoal, ele faz com que você possa ter o controle sobre as suas emoções dentro de um ambiente com a pessoa, que você não sabe se ela tá bem ou não, se você não sabe se ela tá disposta ou não, se ela tem esse interesse ou não de conversar com você naquele momento. Então tudo isso faz com que você possa manter uma linha de raciocínio sobre a inteligência emocional. E o idioma é exatamente isso. São esses 5 pilares, onde você sabe o que você está falando, você entende o dialeto da pessoa, é como se fosse de outro estado,
você entende a cultura desse outro estado, você respeita o que ele traz e você mostra o que ele está mostrando, a sua cultura e a cultura dele. Então esse relacionamento interpessoal mostra toda essa trajetória para que você possa falar da mesma forma que ele fala. E todos têm esses elementos, a qual se chama educação, paciência, ou seja, niveladores, reguladores, filtros pessoais que a gente consegue esclarecer tudo isso. Como eu disse que esse vídeo é para Sarah, então provavelmente ela já saiba, talvez ela se comporte, talvez não. Mas se você, além dela, não consegue, não entende, então pratica o óbvio. A gente não tem o porquê dizer que tá errado, que tá certo. Se você cresceu falando assim, mas isso eu já sabia, então por que não tá fazendo? E por que você tá fazendo errado? E se acha que tá fazendo errado, você tá fazendo certo. Mas você tá errando certo. Aí tem gente que fala assim, é melhor não ter feito nada do que ter feito tudo errado. Não! Se você não faz errado, você não aprende. Se eu não fizer esse vídeo, eu não aprendo. Porque você fala assim, mas eu tô explicando algo, mas eu estou aprendendo também. É difícil acreditar, mas a gente aprende aqui. Parece que todo mundo que tá atrás de uma câmera não tá aprendendo nada, mas tá. Mas o cara já tá fazendo palestra, tá aprendendo também. Mas o cara sabe responder todas as perguntas, tá aprendendo também. Não tem essa de... Você pode falar que existem pseudociência, ciência, pesquisa. Tudo é válido. Tudo é válido, porque é o que instiga a curiosidade para você dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Mas te dá um rumo. Você entra ali num negócio errado, que te leva para um lugar certo. Então vamos supor, você vai ver que existem muitos orientadores emocionais para que você possa ter esse filtro, esse nivelamento, esse regulador para que te possa direcionar para lá. Você só tá aqui porque você precisa entender o que eu tô te explicando de uma forma óbvia, mas vai te levar para algum lugar. Não necessariamente aonde eu estou, mas vai te levar para o lugar que você precisa estar. Aonde? É onde você se sente bem, é onde você se coloca bem, é onde as pessoas te entendam. Então não é uma coisa ruim, mas parte de uma curiosidade que faça você pensar. Já a filosofia é muito melhor, porque ela vai estudar toda a estrutura. Nunca se pratica a filosofia sozinho. Essa é uma coisa muito importante. A filosofia sempre tem que ter um contestador. Sempre tem que ter alguém que fale. Porque se você tiver certo em tudo, você já não está filosofando, você está delirando. Fazendo essa parte de explicação, a gente deixa tudo tranquilo. Você está bem onde você está. Você não está fazendo nada de errado. Se estiver fazendo algo de errado, para. Não precisa se preocupar. Vai dar certo. Precisa dessa higiene mental. Porque a gente é bombardeado de informação constante. Eu mesmo estou te bombardeando de uma informação. Mas essa relação interpessoal virtual mantém uma linha de raciocínio. Para que a gente possa ter esse vínculo. Deixa nos comentários. Fala se faz sentido. Xinga. Põe pra fora. Mas você vai ver que o óbvio daqui a pouco se torna mais complicado. Por isso que eu tô começando pelo óbvio. É muito engraçado porque a gente é muito preconceituoso com coisas simples. Só dá valor àquilo que você paga. Não tá errado. Mas faça por partes aquilo que você tá fazendo de graça. E só.